Agora a gente vai falar sobre previsão de cargas. A norma que a gente vai usar é a 5410, instalação elétricas de baixa tensão. Essa norma, no item 4.2.1.2.2, fala sobre iluminação. A previsão de cargas de iluminação que a gente vai fazer é para locais de habitação, tudo bem? Se eu tivesse que fazer uma previsão para um hotel, para um local diferente de habitação, aí eu poderia usar outros métodos, como o método de lumens, que são métodos mais específicos, que falam quantidade, o tipo, se é, por exemplo, LED, fluorescente, tá? Mas não é essa a norma que fala isso. Muito bem. Então, como é que a gente vai achar a potência da iluminação que a gente precisa para cada cômodo, tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, pela área. Então, primeiro a gente precisa calcular a área e o perímetro de cada cômodo. Então, olha esse exemplo, sala, copa, então coloquei aqui todos os cômodos e calculei a área e depois o perímetro. Aí, olha só, para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente vai colocar pelo menos 100 volt-ampere. Para áreas acima de 6 metros quadrados, a gente vai colocar 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e depois 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros inteiros. Então, olha só, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Então, a sala aqui, ó, ela tem uma área de 9,91, tudo bem? 9,91. Os primeiros 6 metros, 100 VA. Sobrou, para dar 9,91, 3,91. Não é 4 metros inteiros, eu não vou pôr mais carga. Final, 100 VA para a sala. Vamos ver um exemplo diferente. Cozinha. A cozinha tem 11,43, tudo bem? Os primeiros 6 metros, 100 VA, mais 4, então deu 10 metros quadrados, mais 60, sobrou para dar 11,43, 1,43. Não é 4 inteiro, não vou colocar mais carga. No total, 100 mais 60, 160 VA. Tudo bem? É isso que vocês vão fazer para iluminação. E vão preencher na tabela lá que está no arquivo do CAD. O que é isso que a gente achou? A gente não achou quantidade. A única coisa que a gente achou é que no ponto que vai lá no teto, a caixa que vai lá no teto, ela vai ter fios que vão aguentar 100 VA, por exemplo. Tudo bem? A gente não está achando quantidade. Aí seria um método mais específico, tá? A gente só está delimitando quanto que eu preciso de potência em cada cômodo. Se você vai por LED, fluorescente, qualquer tipo de luminária, não é essa norma. Muito bem. Agora a gente vai determinar as tomadas. Aí, para isso, a gente tem duas nomenclaturas. A gente tem tomadas de uso geral, TUG, e a gente tem tomadas de uso específico, TUE. As tomadas de uso geral são aquelas que a gente consegue conectar equipamentos móveis, portáteis, tá? Essas são as tomadas convencional. As tomadas de uso geral são aquelas que precisam de alta potência. Então, por exemplo, do chuveiro, do ar-condicionado, motores, tá? Mas a principal diferença entre elas, né, é a corrente. É a corrente que cada uma vai suportar. Essas tomadas convencionais, pessoal, elas aguentam no máximo 10 amperes, tá? A gente tem umas de 20 que você consegue trocar, mas isso é o máximo. Só que um chuveiro, hoje em dia, ele puxa de 30, 40 amperes. Então, eu não posso ligar o chuveiro nessas tomadas convencionais. Muitas vezes o chuveiro nem tem conexão, ele nem tem tomada, é só uma emenda com fita isolante. Muito bem. Qual que é o critério mínimo? Pessoal, isso que a gente está achando é o mínimo. Eu posso pôr quanto eu quiser? Pode, tá? Só que nos projetos a gente vai fazer pelo mínimo, só para ficar mais fácil de corrigir. Então, vamos lá. Banheiro. Banheiro a gente vai pôr
só um ponto de tomada de uso geral, tá? Então, primeiro vamos determinar as tomadas de uso geral. Varandas, um ponto de tomada. E agora vamos separar. Área menor que 6 metros quadrados, um ponto de tomada de uso geral, só. Muito bem, e se a área for maior? Aí a gente vai ter áreas secas e a gente vai ter áreas molhadas. Áreas secas são salas, dormitórios, corredores. Nessas áreas, a gente vai colocar uma tomada para cada 5 metros ou fração. Então, aqui o quebradinho também conta, tudo bem? Agora, as áreas molhadas são aquelas que precisam de mais eletrodomésticos, como cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderia. Aí a gente vai quebrar um pouquinho. Então, de 3,5 em 3,5 de perímetro, a gente vai pôr uma tomada. Tudo bem? Isso aqui é a quantidade. Agora a gente vai achar a potência disso. Então, de novo, áreas secas sem VA por ponto. Áreas molhadas, além de precisar de mais tomada, precisa de uma maior potência. Então, 600 VA por ponto de tomada até 3. E 100 VA para as excedentes. Tudo bem? Vamos ver um exemplo disso para dar uma clareada. Então, olha só. Primeiro, vamos achar a quantidade de tomadas de uso geral. Então, a sala dele deu 12,6 de perímetro. Então, de 5 em 5, eu vou pôr uma. Quebrado também conta, então eu vou pôr 3 tomadas na sala. Agora, áreas molhadas, como a copa, de 3,5 em 3,5 até dar 12,3. Quebradinho também conta, 4 tomadas. Tudo bem? Quantidade. Agora vamos achar potência. Então, se a sala, que é a área seca, tinha 4 tomadas de uso geral, então você 4 vezes 100, então 400 VA. Na cozinha, se tinham 4 tomadas de uso geral, as 3 primeiras são 600, então 1.800, e uma, para dar 4, de 100. Então, no total, na cozinha, 1.900. Tudo bem? Então, áreas molhadas, as 3 primeiras 600, o restante 100. Banheiro, uma só e 100, tá? O banheiro é só uma e ela vale 100. E áreas secas, 100 VA cada tomada. Pessoal, a gente está declarando tudo em volt-ampere, que é aqui a potência aparente, né, a hipotenusa. Por quê? Porque a norma não sabe se você vai colocar lâmpada incandescente, que é só watts, que não pode mais, ou se você vai colocar algumas cargas que tem um pouco de reativo, tudo bem? Então, por isso que a gente coloca em volt-ampere, que é a potência máxima aí. Depois a gente vai converter isso para watts, tá? E as tomadas de uso específico? Bom, aqui eu tenho algumas potências e algumas cargas. Essas são algumas das cargas que a gente vai usar, tudo bem? Você pode usar outras específicas, mas tem que ser acima de 1.200 VA, tudo bem? Porque até 1.200 VA é os 10 amperes. Aí pode ser uma tomada convencional, mas para ser uma carga específica, acima de 1.200, tudo bem?